Alô, amigos, um grande abraço. Estamos com o nosso Boca Maldita, aqui é a KTV, e aqui o nosso convidado hoje chegou bem antes do horário, estava aí nos esperando. O engenheiro civil Sandro Rocha, ele é servidor público de carreira e já esteve em várias funções dentro da sua área, né? Secretário municipal de obras, um bom período agora na gestão do ex-prefeito Paranhos. Depois eu acho que entrou também na gestão de Renato Silva. 6 meses, né? 6 meses lá. E hoje está fora, está num outro setor importante, já vai nos explicar. E aqui vem para nos atualizar as informações. Meu caro Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez no jornalismo da KTV. E a primeira pergunta é a seguinte: o Sandro é de carreira, engenheiro, estava na Secretaria de Obras, daqui a pouco o senhor da Secretaria de Obras foi lá para o setor de inteligência e fomento, ou fomento e inteligência, aí daqui a pouco já não está mais lá e vem para um outro setor que, infelizmente, não tem o que fazer, que é o setor da buraqueira na cidade. Está aí com uma missão bastante forte em relação a isso. Isso é normal dentro do campo público ou é porque teve uma briga aqui, uma rusga lá? Nos explique isso aí. Obrigado pela presença. Olá, amigos da KTV. Obrigado, Miguel Dias, pelo convite. Sempre uma satisfação a gente poder estar aqui, né? A gente vive esse momento, assim, a prefeitura vive de necessidades, né? Então, às vezes, o próprio prefeito Renato me chamou no começo do mandato dele e falou: Sandro, eu acho que... No primeiro momento ele falou assim: Sandro, você é muito inteligente para ficar tampando o buraco. Preciso de você numa outra posição aqui no nosso time, não é? A gente trabalha como se fosse um time. E então a gente vai jogando em várias posições, Miguel. Então, como a gente é servidor público de carreira, em um momento a gente está trabalhando lá na Secretaria de Obras. Na verdade, na Secretaria de Obras foram 7 anos, né? Eu fiquei lá 5 anos como ordenador de despesa e 2 anos como diretor. Então, tivemos aí um determinado período na Secretaria de Obras. Depois, lá na Agência de Fomento, uma autarquia nova, a gente... é a secretaria mais nova, né, do município de Cascavel. É uma autarquia que se relaciona com a sociedade civil organizada, é onde a gente recebe as demandas, né, da sociedade civil organizada e a gente tenta pegar essas demandas e trazer dentro da esfera pública e ajudar a fomentar a sociedade. E hoje, né, estou lá no 3º piso ajudando o prefeito Renato e, lógico, né, o município precisa, o prefeito precisa, a gente sempre entra em campo aí para ajudar no que for preciso. Vamos já falar e tratar da questão dos buracos. Agora, o senhor falou uma coisa, me permita, que é assim, a gente tem que não usar o que o entrevistado disse contra ele, mas daqui a pouco a gente fica curioso com o que foi dito. Você falou assim: o prefeito Renato me chamou e disse: Sandro, você é muito inteligente para ficar tapando buraco. É burro que tapa buraco? Não foi isso que você quis dizer, né? Não, pelo contrário, não. O prefeito Renato é uma pessoa muito estratégica, ele pegou o time e está azeitando o time. Não é fácil, tá, Miguel? Não é fácil tocar uma prefeitura do tamanho de Cascavel, não é fácil tocar a 4ª maior cidade do estado do Paraná, uma das melhores cidades do Brasil. Então, você azeitar o time, você ver cada habilidade de cada jogador. Vamos falar, né, depois da tragédia Viking aí da nossa Copa do Mundo, falar um pouquinho de futebol, né, para poder explicar melhor para os nossos ouvintes aí, as pessoas que nos assistem. Cada pessoa tem a sua habilidade, né? Então, às vezes, a pessoa está lá numa habilidade, consegue fazer aquele serviço, mas às vezes ela também tem outras habilidades que podem ser aproveitadas em outros locais. Eu acho que é nesse sentido que o prefeito Renato nos falou, e hoje eu estou lá no 3º piso, né, assessorando o prefeito Renato no que a gente pode. Estamos aí à frente, né, do projeto do Centro de Convenções, uma obra extraordinária que vai mudar Cascavel, assim como outras aí que a gente também participou. Sandro, claro, evidente que eu só provoquei aqui, porque nós sabemos que mesmo quem tapa o buraco, ou quem é o engenheiro, ou o prefeito e tal, questão de medir inteligência pelo que faz é uma coisa muito relativa, claro, né? Claro. Todos têm a sua importância. Todos têm a sua importância. Já pensou se na prefeitura só tivesse gente com DR na frente, mestre, doutorado, e o pessoal lá da linha de frente, que caleja a mão, não tivesse aí para trabalhar? Sem dúvida. Não funcionava, né? Então, só para esclarecer isso aí, cumprimentar todos os servidores, de um modo geral, da Prefeitura e os demais setores que nos acompanham aqui nesse episódio. Agora, Sandro, você
pode nos explicar por que é que esta buraqueira, do jeito que está agora, parece até que nunca teve tanto buraco como agora, nesse período. E eu lembro que essa expressão, ela foi utilizada lá pelos os 2 mandatos do ex-prefeito Paraíso. Teve buraco também para ser enfrentado. Você estava na secretaria. E lá para trás, na época do ex-prefeito Edgar Bueno também, que nós acompanhamos, tinha buraqueira na cidade. Parece que, como diz, né, um buraco na fila esperando para chegar no outro. Por que acontece isso nos asfaltos? Temos aí uma cidade que recebe muitos milhões há bastante tempo em obras de asfalto, né? E os buracos não somem, sabe? Engraçado, Miguel. Então, eu estava lá no terceiro piso, aí o prefeito Renato fez uma reunião, né, nos convocou com vários outros secretários e também, né, colocou essas dúvidas para todos os secretários, inclusive estava o secretário atual de obras. Nós conversamos sobre esse assunto, né? E ele me deu a palavra e eu expliquei, né, assim como quero explicar agora, para os nossos ouvintes, o que acontece, né, então, né, com o asfalto de Cascavel. Então, primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: Cascavel é uma das cidades que tem a maior porcentagem de ruas pavimentadas. Tá? E o que eu expliquei de uma forma muito simples para o prefeito Renato? O ser humano, ele nasce, cresce, ele fica adulto, ele envelhece. Quando ele envelhece, ele cria rugas e tudo mais, ele envelhece e a vida então finda. O asfalto é a mesma coisa. Quando você executou o asfalto, digamos assim, nos primeiros meses, ele é um bebezinho recém-nascido. Com o passar do tempo, ele vai ficando velho e ele vai precisar, então, de ações que prolonguem a vida dele. Então, falei para o prefeito Renato: prefeito, terminamos aí a Carlos Gomes recentemente, né, há menos de um ano. Daqui 19 anos eu tenho que asfaltar a Carlos Gomes. O que isso significa? Nós temos um ciclo de 15 a 20 anos da pavimentação asfáltica. Ou seja, a cada 20 anos eu teria que pavimentar, recapar toda a cidade de Cascavel. E como que a gente então consegue planejar isso, né? Então a gente pega 20 anos, divide, né, anualmente a porcentagem de investimentos que nós temos que fazer, a porcentagem de ruas que nós precisamos recapar para ficar dentro desse ciclo de 20 anos. Ou seja, a cada 20 anos toda a cidade é recapada. E aí nós temos, né, esses grandes desafios, porque a cidade cresce, Miguel. Nós vamos crescer uma Corbélia em menos de 10 anos. Então veja, nós temos 399 municípios do estado do Paraná. Sabe que a cidade de Cascavel crescer uma outra cidade vizinha em menos de 10 anos? Então são mais vias, são mais calçadas, mais meio-fio, mais sistema de drenagem e mais pavimentação. Então o plano que nós precisamos empregar é o seguinte: a cada 20 anos tem que recapar toda a Cascavel. Então você tem que dividir isso em metragem, ou seja, todo ano tem que ter um investimento, né, X, para que a gente consiga sempre manter a cidade em ordem. E o tapa-buraco, ele é uma ação que a Secretaria de Obras precisa sempre manter, né? Então, o que eu expliquei para o prefeito Renato e outros secretários? Um agrônomo, Miguel, quando ele vai fazer uma receita agronômica para uma lavoura, ele aplica um determinado inseticida e fala assim: viu, com esse inseticida nós vamos controlar as pragas. Então, a operação tapa-buraco, ela precisa ter essa mesma linha de pensamento. Nós não vamos eliminar todos os buracos de Cascavel. Até porque, enquanto você arruma um, na sequência, depois de uma chuva, aparecem outros. Você tem que manter os buracos controlados, assim como as lâmpadas, a iluminação pública. Você arruma uma lâmpada hoje, uma determinada quantidade de lâmpadas hoje, e no mesmo dia outras lâmpadas também irão queimar. E você precisa manter isso, então, de forma permanente e sempre controlado. O que não pode, brincando aqui, né, usando as suas palavras e também de outras pessoas, não pode ter buraco esperando, né, para entrar no asfalto. Isso não pode acontecer. Então você sempre tem que manter os buracos controlados. Nós temos essa realidade aqui em Cascavel, comum, você falou Corbélia, de repente lá o prefeito Tiago Stefanello tem seus problemas também. Sem dúvida. Para fazer manutenção. E assim, os demais municípios, onde agora estamos entrando aqui com o nosso programa,
seja aqui no oeste, sudoeste, no norte, tudo bem. É um problema bastante comum. Agora, na época das chuvas, como estamos vivendo nesse momento, previsão agora para hoje, amanhã, depois é de mais chuvas ainda, nos remete também a dar uma explicação. Por que é que não pode, assim que para a chuva, ir lá e fazer o tapa-buracos? E por que é que o tapa-buracos é considerado, assim, uma coisa muito perda de tempo, um relaxo, vamos dizer assim, com a coisa pública, né? Os próprios servidores tendo que fazer um trabalho que sabe que não vai ser bem feito, não tem como ser bem feito, tá? O buraco logo depois vai abrir de novo. Por que esse tapa-buraco é considerado pelos senhores gestores, em determinados momentos, indispensável e até a salvação da lavoura, já que você falou aí em agronomia? Mas então, Miguel, é fácil de você explicar isso, porque como nós não vamos ter recursos para asfaltar todas as ruas de Cascavel, num determinado espaço de tempo, a operação tapa-buraco, ele é uma ferramenta necessária para você manter o trânsito, a fluidez do trânsito, porque o contribuinte, primeiro a gente precisa lembrar do contribuinte. O contribuinte, ele é nosso cliente. Então a gente precisa sempre estar atento à demanda do contribuinte. Ninguém reclama de estar dirigindo, ou pouca reclamação, de você estar dirigindo numa estrada que ela tenha deformações na pista. O volante treme, mas isso não lhe incomoda. O que incomoda é você pegar o seu carro e pegar a roda do seu carro e bater no buraco, estragar a roda, estragar o pneu. Isso incomoda. Isso você sente no volante, você pode até perder até a própria direção do veículo. Então, essa operação tapa-buraco, ela vem justamente para sanar esses pequenos pontos na cidade. Porque se você juntar todas esses buracos, ele às vezes não dá 2, 3 ruas inteiras, mas às vezes eles estão em determinados pontos que incomodam, né, a trafegabilidade. Então a operação tapa-buraco, ele é um dos mecanismos que a engenharia tem para você manter a vida útil da pavimentação. Outra coisa, é que nem um machucado, nós temos aí o nosso corpo humano. Se eu corto e não trato esse corte, ele pode vir a piorar, a ter uma infecção e tudo mais. Então a gente vai lá e faz um curativo. Então o tapa-buraco, na verdade, é um curativo para não deixar, inclusive, ampliar aí esse pequeno problema aí de saúde. Alguém pode estar do outro lado, nesse momento, olhando e falando, mas como assim? Ele fala que os buracos na cidade hoje, se juntados, dá uma rua, 2 ruas inteiras. Mas, de repente, tem rua aí que tem 5, 10, 15 quilômetros, né? Vamos convenhamos. Claro. O que eu quero dizer com isso? A São Paulo, por exemplo, se você passar agora e andar na pista central da São Paulo, em determinados trechos, né, a partir do início da São Paulo e até aqui perto da rodoviária, a situação é precária, não tem como. Então tem buraco já, claro. E isso que fizeram um remendo lá, tapa-buraco. E aí o que acontece? O cidadão está dirigindo a pista do meio, cuidando do retrovisor, daí vem outro, às vezes o pessoal vem com muita pressa, e aí daqui a pouco tem um buraco ali na frente. Como é que faz para desviar o buraco se você tem um carro à direita e outro carro à esquerda? Sem dúvida. Vira uma situação perigosa. Quando é que isso acaba repercutindo nos cofres da prefeitura? Muitas pessoas entram na justiça, além de reclamar e xingar o prefeito de plantão, hoje é o Renato Silva, ontem era o Paranhos, antes era o outro, primeiro que vem é o prefeito, mas o prefeito não faz nada. E a cidade com 1 bilhão de obras que vêm, que estão indo ou que virão pela frente. Você citou centro de eventos. Mais um buraco que causa um efeito no carro. Ou olha, se for à noite, aí olha para cima, a pontinha do poste lá está no escuro, porque deu problema na lâmpada também. Veja o conjunto de fatores que acabam implicando e repercutindo até mesmo numa aprovação do desempenho do prefeito, né? Exatamente, até assim, esse conjunto de obras, eu digo assim, é uma onda, né, de obras que você vem trazendo para o município. Só que isso às vezes demora, né? Nós temos processo licitatório, estivemos aí à frente da Secretaria de Obras, compras públicas não é para amador, não é fácil, né? Nós temos que se relacionar com vários fornecedores. O que acontece? Paraná inteiro está em obras. Falta construtora, Miguel, falta gente para trabalhar, né? Nós temos aí, hoje uma empresa, ela precisa de equipamentos, ela precisa de funcionários. Você não consegue tocar 15 obras com a mesma empresa. Então, essa avalanche, né? Essa onda
de obras, ela é muito positiva, só que às vezes ela demora para chegar para a visualização do contribuinte. Enquanto isso, tem lá o buraco incomodando. Então, a estratégia, a melhor estratégia é você ter sempre na equipe da Secretaria de Obras uma equipe do tapa-buraco para você ir lá e sanar esse problema pontual para que o contribuinte entenda, né, ele não fique bravo, não fique chateado, porque o contribuinte de hoje, Miguel, ele é o eleitor de amanhã. Então, eu preciso tratar muito bem o contribuinte, fazer com que ele não fique aborrecido, chateado, que não xingue o prefeito, né? Todas as indenizações até hoje que eu soube do município de Cascavel contra o município de Cascavel em relação a problemas de pneu, rodas e tudo mais, o município perdeu. Então, assim, se você colocar isso na balança, isso gradativamente a gente consegue perceber que é importante manter uma equipe permanente de tapa-buraco. Importante também o senhor estar aqui, outras lideranças ligadas ao poder público, estamos falando de buraco, poderíamos estar falando da questão da segurança, criminalidade que está subindo de novo, preocupa, para poder fazer esse feedback, olhar no olho daquele que está nos acompanhando e tal. Porque, veja, um problema comigo me faz sair ali do lado de fora, e tem aqui o canteiro grande da FAG, muita gente, e já ir falando, já propagando negativamente o que aconteceu em relação ao gestor. Então, bastante importante o que estamos fazendo aqui, do modo geral, para os dois lados, quero crer. Agora, meu caro Sandro, nós temos também a seguinte realidade: precisa ter vontade política do gestor, que tem um município inteiro, o quinto maior no nosso caso, uma cidade que tem o perímetro, a cidade é grande, o interior também muito grande, enfim, um município que é desafiador. Aí o cidadão assume, o secretário vai lá e fala, não, tem que ter paciência, temos que primeiro ver, vamos fazer um levantamento e tudo mais. Não dá mais tempo para ter paciência, tem que conseguir achar um caminho, uma solução. É isso que eu quero dizer, né? Então, eu concordo com você pode comentar, a coisa não é para amador. Não é fácil, né? Eu falo que fazer a gestão de uma secretaria de obras, ela realmente é difícil, né? Eu não posso falar do secretário atual. Não. Eu posso falar... Da secretaria. Da secretaria, eu não posso falar da secretaria, né? Atual é que eu já notei 2 vezes, não se fala o nome Severino Folador. E aí tem gente que diz o seguinte, olha, o Sandrinho e o Severino não estão chimarrando na mesma cuia. Depois eu vou perguntar isso aí. Mas na verdade, sim, precisa ter algumas habilidades, né, para você tocar a Secretaria de Obras, né? É uma secretaria importante, não é para amadores, é uma secretaria espinhosa. Inclusive, conversamos já de uma forma muito franca com o atual secretário de Obras, expliquei para ele, viu, secretaria incomoda. Secretaria de Obras, ela te incomoda, ela te tira a paciência, te deixa numa situação desconfortável. Realmente, eu não quero me incomodar, então nós temos que fazer churrasco e não, né, tocar uma secretaria no tamanho que é a Secretaria de Obras do município de Cascavel. Mas para trocar a Secretaria de Obras é preciso ter algumas habilidades, né? Então nós temos toda a parte técnica da engenharia, né? É muito importante, né, você ter pelo menos o mínimo do conhecimento da engenharia. É importante também, Miguel, gestão, né? Então, aqui a palavra bem importante é gestão. Gestão com os fornecedores, gestão com os servidores. Aqui um abraço a todos os servidores da Secretaria de Obras, tenho uma saudade deles, uma saudade de colega, né? Ficamos 7 anos juntos, né? Então não tem como não criar um vínculo de amizade. Então um abraço a todos eles. E uma gestão de equipe liderada pelo prefeito de plantão, hoje é o Renato, torno a dizer, porque um colegiado, 20 e tantas secretarias e autarquias, que não tiver essa visão de unidade e ficar na picuinha, na frescurinha, não vou ajudar aquele Sandro, não, aquela secretária lá, Beatriz, que vai cuidar dos cachorros da cidade, nós não vamos ajudar. Não vai a lugar nenhum. Não. Precisa ter essa unidade mesmo, Sandro? Sem você dúvida. Que esteve lá dentro. Obrigado até, Miguel. Hoje eu li o seu jornal, você fez um elogio para mim, né? Sandro Rocha, Pacífico, é isso mesmo, eu tento, a minha gestão, então eu só posso falar da minha gestão, não posso falar da gestão de outras pessoas. A nossa gestão é a gestão pacífica, o conflito ele não é benéfico para ninguém.
Eu nunca vi nada positivo num conflito. Então, você ter uma boa gestão com os servidores, com os fornecedores, né? Você ter uma gestão com o contribuinte. Isso é muito importante, né? Você se relacionar com o contribuinte. Às vezes, Miguel, não é fácil você atender o telefone, escutar o contribuinte lá do outro lado reclamando, ele está certo. Ele não está errado. E você precisa ter ser maduro o suficiente para receber essa reclamação do contribuinte, explicar para o contribuinte. Mais do que isso, achar um jeito de resolver. E achar um jeito o mais rápido possível. Não pode ser na hora, assim. Imagine se eu tivesse um acidente de moto, aí a pessoa ligasse para o 93, aí o bombeiro falasse assim, não, viu, daqui a pouco eu vou. Ano passado nós tocamos aqui na questão da iluminação, né? E aí nós tivemos situações bastante emblemáticas ao longo dos últimos anos. Até esses dias aí, que é o seguinte, faz a licitação, tá com dinheiro para pagar, tá com mapeamento e tal, o povo todo chiando, e daqui a pouco a empresa que ganhou vem e diz, olha, prefeito Renato, secretário Sandro, eu ganhei para fornecer esta LED aqui, assim, uma geração boa, qualidade boa, que essa é a preocupação. Sim. Já foi o tempo da Marilona, né? Já foi. Mas eu não tenho como fornecer. Posso fornecer essa outra aqui, que é um pouquinho pior a qualidade, mas essa aí eu consigo. Isso aí eu estou dizendo aqui, o Sandro já vai dizer se existe por aí afora, e eu pergunto, teve casos concretos na prefeitura onde você ou a prefeitura teve que rejeitar a entrega, porque senão poderia arrumar para a cabeça também, né? Sem dúvida, Miguel. Então, comprar receber gato por lebre. Gato por lebre, né? Então, assim, um desafio do gestor público, né? Prefeitos e os outros ordenadores de despesa, os secretários, né? Os cavaleiros que são do rei, que é o prefeito, o desafio é a compra pública. Então, assim, nós temos inúmeros fornecedores. O fornecedor, ele muitas vezes, não todos, eles querem ganhar um produto, ganhar pelo preço de um produto e querem entregar outro. Então, para isso você precisa de uma equipe técnica, para isso você tem que ter um conhecimento técnico para você ir comprar o que for o melhor para a prefeitura. E o que acontece hoje com a compra pública do Brasil? Né? O fornecedor vai lá, participa do pleito, licita, você faz todo um trabalho técnico, aí o cara fala assim, não tenho condições de executar. Assim como hoje acontece, né? Hoje nós temos obras que estão dando desertas porque não tem empresas, ou às vezes a empresa joga o preço lá embaixo, aí na hora de assinar o contrato, não, eu não vou assinar. Aí a pergunta ali, mas por que o prefeito assina um contrato de alguém que cobra por um valor menos da metade do preço de mercado? É difícil justificar isso, Miguel. E assim, daí a empresa, no âmbito de querer pegar o serviço, fala, não, eu estou prometendo aqui que eu vou entregar. Aí chega na hora, infelizmente não entrega. Nós, enquanto estivemos ali na Secretaria de Obras, a gente abriu processos administrativos, né, contra empresas, infelizmente. Os empresários me conhecem da construção civil, sabem que eu vou até o último limite para você começar a brigar na justiça. Briga não leva a nada. Atrasa o serviço. Atrasa o serviço. Tudo, então, né? A gente sempre tenta. Nós vivemos um período complicado, que foi a pandemia. O Brasil quase quebrou. Né? O Brasil quase quebrou. O Brasil só não quebrou porque é muito rico. Mas, então, assim, é difícil também para o empresário. Então, a gente leva sempre no limite da administração pública, da seriedade. E, infelizmente, eu tive que abrir processo administrativo. Aí é chamada lei das licitações, né? Sim, existe uma lei de licitações. Que ela diz que o critério para fazer a compra da lâmpada, que nós estamos falando, é o preço. É o preço. É o preço. Não, mas isso aqui é preço vil. Para poder até enquadrar nisso, tem que ser muito bagaceiro o preço. Mas aí depois vem toda uma fiscalização também. Isso. Aí a empresa tem um advogado, né? Ele coloca lá uma ação até para judicializar, daí arrasta e a cidade vai ficando com o bolsão de escuridão, a rua está virada num queijo suíço e a situação lá da lâmpada ou do asfalto está na justiça. É um conjunto, Miguel, não tem como não existe a varinha mágica, inclusive falei para o prefeito, não existe uma varinha mágica que você vem e resolve todos os problemas. É um conjunto de pequenas ações para você resolver um determinado problema. Compras públicas, ela faz parte dessas pequenas ações para você resolver um determinado problema da cidade. Então, assim, é asfalto, a gente precisa de várias ações. O tapa-buraco é uma das ações para você ir mitigando os problemas da cidade. Sim, e o outro, na sequência, o que é? Que agora também está sendo bastante buscado pela administração do prefeito Renato.
para não fazer tapa-buraco. Tem que ser tapa-buraco emergencial para evitar, mas depois tem uma outra, que também não é o asfalto pleno, né? Na verdade, assim, ó, é legal falar sobre isso também. É a mesma coisa eu pegar uma bezetacil e aplicar para qualquer doença. Tem doenças que vai atender, tem coisas que não precisava de uma bezetacil, mas tem doenças que a bezetacil também não vai surtir efeito nenhum. Então, na engenharia, para cada problema tem uma solução. Então, nós temos lá o tapa-buraco para não deixar o contribuinte nervoso. Nós temos um micro revestimento, onde uma impermeabilização do asfalto que ele começou. Aí, assim, a gente fica velho e a gente tem rugas. O que acontece no asfalto quando ele envelhece? Ele cria rachaduras. Aí quando chove, a água entra nessa rachadura. E aí passando, é que nem jogar o bafo, lembra que tinha as figurinhas dos bafos? Quando o pneu passa, ele cria uma sucção, ele cria uma depressão negativa, que a gente chama, e aí ele levanta aquele pedacinho do asfalto que está descolado. E aí começa a formar o buraco. Então, o micro revestimento, ele vem, que nem o verniz de uma porta, vem para você vedar essas fissuras. Aí você tem um prolongamento. Depois você tem o reperfilamento, que é um recap, só que um recap um pouquinho mais fino. Ajuda, te prolonga anos ali o asfalto. Aí você vem com um recap. O recap ele te dá uma vida útil maior. E aí você vem com toda a reestruturação. É quando, por exemplo, fizemos agora recentemente o projeto da Vitória, né? Então, já entregamos o projeto da Vitória, vai vir um recurso do Paraná Cidade. A Vitória, eu vou ter que abrir a Vitória, reforçar a base e vir com o novo asfalto. E nesse meio tempo temos o vereador Fão, com uma pazinha na mão, uma vassourinha, ajoelhadinho na rua, varrendo os farelos de asfalto lá e falando, prefeito, olha aqui e tal e tudo mais. Isso ajuda? Na verdade, ontem mesmo eu falei com o prefeito Renato sobre isso, né? Me deixa triste, né? Ver todo esse acontecimento da Secretaria de Obras em relação principalmente à imagem do prefeito Renato. Isso me deixa muito triste. Falei com o prefeito Renato sobre isso, inclusive. Às vezes acabam apontando, né, a artilharia para uma determinada posição que na verdade não é. Não é questão. O prefeito é o prefeito. É lógico, mas não é questão do vereador, né? O que eu quero dizer aqui não é. Eu expliquei, eu falei isso para o prefeito. Eu falei, prefeito, não é questão do vereador. Eu mesmo, durante a nossa gestão, a participação da nossa gestão, a gente sofreu crítica, tinha vídeo, tinha caricaturas minhas, tinha manchetes. O problema não é isso. O problema é a quantidade, hoje, né, com toda essa questão da rede social, é a quantidade de visualizações. Né? É você repostar, é você curtir, é você comentar. Foi ontem o que eu expliquei para o prefeito Renato. Eu não me preocupo com uma pessoa que faça um vídeo em relação à minha pessoa, à minha gestão. A gente é agora uma figura pública. Eu não tenho problema com isso. Eu me preocupo com a onda com que isso vai repercutir. É isso que me preocupa. Então eu falei, prefeito, nós temos que apontar a artilharia não para um ou outro agente político. Nós temos que apontar a nossa artilharia para os buracos. Ir lá e resolver os buracos. Porque se você for xingar, for retribuir ou replicar no mesmo nível, vira todo um xingamento, uma batição, tudo que é lado. E na verdade... E o povo tem que pagar imposto no prazo, porque senão vai ter o juro. Tudo bem que tem o Refic na frente, mas tem que ir lá, vai se incomodar e tudo mais. Então, até por esse aspecto aí, tem que ter uma consideração grande com o cidadão, né? Com certeza. Com a cidadã. E nesse sentido, secretário, o senhor sozinho não faz nada. Não. E aí, quando o senhor falava ali, nós falávamos de funcionários e tudo mais, eu lembro que é um quadro de técnicos, e não é só lá na Secretaria de Obras, tem lá na Secretaria de Educação, tem na Secretaria de Saúde, e se não tivesse para ver, né? Isso. Como é que está a questão das assessorias especializadas lá, os servidores, outros engenheiros, arquitetos e tudo mais? Andaram dizendo aí que tem muita gente que ou se aposenta, vai embora, a reposição é difícil, já não aparece mais. Operador de máquina, por exemplo, é uma raridade. Os que tem são disputados aí na base do petrodólar, né? Para trabalhar na iniciativa privada também. Isso mesmo. Como é que está isso? Então, é um desafio, né? O desafio do gestor público, né? O desafio agora do prefeito Renato, foi do prefeito Paranhos, ex-prefeito Paranhos. Nós temos hoje um quadro de 10 mil funcionários. A cidade cresceu, Miguel. A cidade está crescendo cada dia mais. Nós temos uma rede pública que a gente tem 34 mil crianças na rede municipal.
Nós temos aí mais de quase 2.000 servidores na rede de saúde do município. E cada vez, Miguel, que você melhora o nível do município, hoje você vai no CEMEI, ele é igual uma escola particular, o mesmo padrão, você acaba, as pessoas, pela uma deficiência da nossa economia, acabam tirando as crianças das escolas particulares e vai para a pública. E a gente, é a mesma coisa. E a saúde é a mesma coisa. Então a gente vai ficando inchado. E os servidores públicos a gente não consegue acompanhar no mesmo ritmo, né? Então nós temos 10.000 servidores, temos aí uns 2.000 servidores aposentados. Na Secretaria de Obras, eu fiquei lá, nós tínhamos 83 servidores para cobrir toda a manutenção do município de Cascavel. E lá para trás, quando o município era bem menor, tinha 500. Exato, chegou, a história da Secretaria de Obras chegou a ter... lá para trás. 500 lá para trás, 83. Lógico, né? Por isso que eu falo a importância do relacionamento com os servidores, com fornecedores. Como o município é muito grande, tem coisas que eu faço e tem coisas que eu não faço. Então tem coisas que eu contrato. E aí eu vou lá para a lei de licitações. Uma das habilidades do gestor da Secretaria de Obras é entender de contratos também, relacionamento com fornecedores, para que a gente possa suprir essa falta de servidores. E hoje nós temos que olhar para a tecnologia, né? Então, enquanto secretário, a gente conseguiu comprar uma usina nova, conseguimos comprar 2 caminhões tapa-buraco. Para quê? Para agilizar, para aumentar a produtividade do funcionarismo público. Eu acho que esse é um foco de gestão. É importante o prefeito Renato entender isso e os próximos prefeitos que virão. Sim. Nós temos que aumentar a produtividade do setor público. Hoje, o setor público, em relação ao setor produtivo, o terceiro setor, a gente ainda perde na produtividade. Agora, nós temos também uma situação bastante complicada. A cidade cresceu, né? Nós falamos aqui, né? E o município ampliou a área urbana. 185 da cidade por parar quase lá em Santa Teresa. Isso mesmo. Lado. E dizem que daqui a pouco nós vamos estar emendando com Toledo, aqui para o outro lado. Pergunta aqui para o Sandro Rocha, engenheiro civil, servidor público da Prefeitura e secretário de Obras, e hoje fazendo um trabalho específico na sua área, aí na questão da mobilidade e tudo mais. Como é que pode a região oeste, amanhã ou depois, receber lá 2.000 apartamentos? Vai ser mais até. Vai ser mais. Aí multiplica isso por uma média de 4 pessoas, vamos dizer. Aí já estamos falando de até 10.000 pessoas. E a estrutura da cidade, nós estamos falando de rua, podemos falar de transporte também, podemos falar de saúde, podemos falar de CEMEIs. Como é que tudo isso vai ser atendido diante das dificuldades que nós temos hoje no cenário nacional e estadual? Esse é o desafio da gestão, Miguel. Veja, a cidade de Cascavel vai crescer. Nós temos 2.100 quilômetros quadrados. O que é 2.100 quilômetros quadrados para o nosso ouvinte entender? Você pega 1.000 metros e vai até Sinop. Essa é a área do município de Cascavel. 1 quilômetro até Sinop é a área do município de Cascavel, é terra. Qual é a área do nosso perímetro urbano? Você pega 1 quilômetro, 1.000 metros e vai até a Foz do Iguaçu. Então, essa é a nossa região urbanizada. E veja, se você pegar a nossa região urbanizada e o tamanho do município de Cascavel, isso representa 9%. Curitiba não tem para onde crescer, Maringá não tem para onde crescer, Londrina ainda tem um pouquinho, mas as grandes cidades do Paraná não têm onde crescer e nós somos a 4ª cidade, 5ª cidade, estamos ali brigando nas posições e nós só temos 9% do nosso território urbanizado. Então vai ser uma loucura. O futuro, aí, os próximos prefeitos, as próximas gestões vão ter que... Cada ano que se passa, vão ter que conseguir mais recursos para o município de Cascavel. E às vezes eu ouço, né? Eu falo que nós estamos sofrendo ainda com uma síndrome de existência, né? Nós somos... Governo Renato Silva, ele é uma continuidade ou não é uma continuidade do governo Paranhos? Então a gente precisa resolver essa síndrome de existência. Somos ou não somos? Porque hoje a gente chega no governo do estado e temos muito recurso. Né? Nós estamos aí 1 bilhão de recursos. Isso é muito importante para o nosso ouvinte entender. Cascavel vai receber 1 bilhão de recursos em diversas áreas.
pavimentações no interior, pavimentações urbanas, escolas, pós-saúde, centro de convenções. Então, isso é muito positivo, né? Por quê? Porque é uma onda positiva que foi construída com o governo Paranhos, junto com o governo do Estado do Paraná, governo Ratinho Júnior, e hoje, né, a gente tem credibilidade para você chegar no governo do Estado, o governo do Estado abrir as portas, né, sabendo que Cascavel é uma continuidade, Cascavel tem lá hoje o nosso futuro pré-candidato a deputado federal, sabendo que ele tem relacionamento direto com o governador. Isso é muito importante. Então, a cada ano, Miguel, finalizando esse tema, a cada ano o município de Cascavel vai precisar de mais recursos para atender todas as demandas. Agora, tem todo o aspecto técnico dentro disso aí. O político, na questão de convencer o governador, seja lá o deputado que tem as emendas e tal, para destinar um valor, normalmente são valores vultosos, né? Muito. Não é meia dúzia de reais. Não. Para essa obra ou para aquela obra, esse é um processo. Onde, tecnicamente, não há envolvimento político. De repente, vai sair, e aí o gestor diz, eu preciso do projeto. Porque se o projeto não vier, não vai passar daqui a nossa conversa. Vai ser uma conversa que não vai andar. E aí veio a questão do Sandro lá junto com o Thales, né? Para agilizar projetos e tudo mais. Quero crer que conseguiram fazer um trabalho em consonância com o IPC também, porque não pode ser diferente, né? Com certeza. Andaram contratando também serviços de fora e tudo mais. Então, isso aí era necessário, foi feito. Pergunto, o senhor já falou várias vezes também aí, no Centro Novo de Eventos, Regional de Eventos. Uma obra aí, vou citar o número, depois o senhor atualiza, 250 milhões de reais, do modo geral, né? Uma parte do Estado, vem um pouco da Prefeitura e tudo mais. Daí alguém me disse o seguinte, pergunta aí para o Sandro, você vai entrevistar? Não, ele vai lá sexta-feira, então nós vamos falar na KTV. Pergunta para ele por que não tem um centavo desse dinheiro na conta da Prefeitura. E por que não apareceu, não anda nada, não tem licitação, não andou para frente. Esclareça, por favor. Ótimo, é muito bom essa pergunta. Bom, eu estive desde 2016 na Prefeitura, já tenho 10 anos de casa, e a nossa principal missão, posso dizer aqui o nosso lastro, Miguel, é ajudar a todos os prefeitos a tirar essas grandes obras do papel. Então essa é a função do engenheiro civil, né? Ajudar o prefeito a tirar os sonhos, né? Tirar essas grandes obras do papel. Fizemos isso com o aeroporto, fizemos isso com o autódromo, Carlos Gomes, e agora estamos com essa missão do Centro de Convenções. Não é um projeto simples, tá? Eu quero também esclarecer para o nosso ouvinte que o engenheiro civil ainda não consegue psicografar um projeto. Eu preciso sentar, ter horas e horas, porque é um trabalho intelectual, assim como um escritor, assim como um advogado que precisa sentar, fazer a sua petição, o engenheiro precisa sentar na frente do computador, não é mais o papel, não é mais a prancheta, mas sim na frente do computador e horas e horas e horas trabalhando. É uma obra, a edificação em si, ela vai ter aí 63 mil metros quadrados. São quase 7 quadras cobertas. Deixa eu perguntar aqui, o tempo também já está correndo. O projeto está pronto ou falta muito? Não, o projeto já está finalizado. Nós estamos agora na parte de compatibilização dos projetos, né? Imagine vários projetos andando separadamente, agora a gente está juntando esses projetos. O orçamento está correndo paralelamente. Estamos no estágio final, né? Para a gente, então, fechar a planilha da obra e a gente está alimentando todo o portal do Estado do Paraná. Veja, dinheiro na conta. Enquanto você não conseguir subir todos os documentos no portal do governo do Estado, você não consegue que esse dinheiro, não consegue assinar esse convênio e abrir a licitação. Inclusive, ontem eu estive... Inclusive, é bom aqui, aproveitando o secretário, não virão de uma tacada só os 250 milhões? Não, ou seja, outro número. Não é assim que funciona. Não funciona assim. Funciona assim, como todas as obras do município que está tendo recursos do governo do Estado do Paraná. Então, você aprova o projeto, consegue um convênio, licita a obra, aí os nossos técnicos, que é a nossa retaguarda da Secretaria de Obras, nossos engenheiros, queridos engenheiros e arquitetos, fazem as medições, a empresa executa, o engenheiro faz a medição, manda a medição para o governo do Estado, o governo do Estado dá ok, aí o governo do Estado pega aquele valor da medição e paga aquela e parte. Deposita no governo municipal. É assim que são as obras públicas. E o Centro de Convenções, tive ontem uma grata conversa com o deputado
licenciado Giacobo, hoje nosso secretário da Casa Civil. Sandro, como é que está o projeto do Centro de Convenções? Falei, deputado, nos próximos dias já vamos subir a planilha para que o senhor possa, com a sua equipe, analisar essa planilha e a gente já possa assinar o convênio. Então, nós estamos aí correndo quanto tempo, é uma obra grande. E os prazos eleitorais também. E aí, né? lógico, nós temos essa janela... enchendo o saco do gestor, do modo geral, aqui em Curitiba. Então, a tendência é demorar. Quem pensa em ver o primeiro espigão lá do Centro de Eventos de 2026 não vai sair, não. Não, na verdade, a obra nós estamos preparando. 2027 para frente, sim, né? Preparando 2027, a obra vai sair do papel. Muito bem. E assim tem outras mais também. A situação a lei é a mesma, é recorrente. Sim, né? sim. O que tem que ter? A disponibilidade técnica, resolver os pepinos internos, distribuir equipe e tudo mais, porque um setor não pode parar em detrimento de outro, né? Vejo um grande desafio nesse sentido. Isso né? mesmo. Agora, você não está mais lá no setor de projetos. Significa que você não vai ajudar mais ou não? Você está lá no terceiro piso da prefeitura. Já mudou tudo e tal. Então, isso é uma questão, uma gestão que o prefeito coordena, dirige e ele assume até mesmo depois o ônus e o bônus disso tudo aí, né, Sandro? É isso mesmo. Assim é que funciona. Isso mesmo. Muito bem. O tempo já está 2 minutos para você. O que é? Olha o celular. Eu tenho que olhar o celular. Então, não sei, de repente tem mais instrução aqui. Vamos deixar o Sandro com uma pergunta aqui para que nós possamos ver qual é a orientação. Quando uma entidade organizada da sociedade, aqui nós temos a SIC, nós temos sindicatos, temos as mais diversas entidades, resolve que tem que fazer um posicionamento, um debate, uma discussão, chamadas audiências públicas, que reúnem e tudo mais, que tem que ter audiência pública para tudo. Aí lá está o Sandro, lá está o Folador, lá está a secretária Gislaine da Educação, e daqui a pouco esse mesmo povo não aparece, ele não participa, mas depois vem tocar o pau. Como é que você administrou e comenta e nos diz como deve ser a participação popular direta dentro desse processo aí? Não, eu acho que a audiência pública ele é a ferramenta que o Poder Executivo tem para chamar a população para ouvi-la. Então, assim, eu digo que, infelizmente, ainda nós não temos uma sociedade totalmente politizada. Não é ser político, é ser uma sociedade politizada. É você participar das decisões da sua comunidade, da sua cidade, do seu bairro, da sua região. Isso é muito importante, a gente sempre pede para que as pessoas participem. Eu sempre procurei na Secretaria de Obras fazer essa gestão, né? Uma gestão politizada, eu sempre ouvia as reclamações, os pedidos aí dos contribuintes. Na Carlos Gomes nós tocamos dessa forma, eu ia conversar com todos os empresários, com todos os comerciantes. Muitos comerciantes, né, me chamavam via telefone, no WhatsApp, reclamavam. Eu procurava atender da melhor forma possível e explicar também o porquê daquelas soluções que nós estávamos implantando. Então, participação popular, na verdade, sim, tudo é do povo, né? As obras são para o povo utilizar. Então, a gente precisa, sim, fazer uma ação integrada. Não tem como você fazer uma gestão pública sem ter o olhar para a sociedade, né? Então, nós temos hoje a sociedade dividida em pessoas ricas, muito ricas, pessoas pobres, pessoas de classe mediana, e a gestão tem que atender todas. É isso que é muito importante. A Helena Mendonça queria saber aqui exatamente sobre o centro de eventos, para o jornalismo e tal. Daí a resposta você já deu, evidentemente que agora ela vai tomar conhecimento lá. Isso é muito importante porque o pessoal cobra, sabe? Não, legal, viu? E eu fico muito feliz, Miguel. Como cobra também, daqui a pouco vão dizer, não falou lá dos pontos de ônibus e tal com o Sandro secretário dos pontos de ônibus, confusão para cá. E até hoje falta ponto de ônibus na cidade ainda, né? Se você não é mais o secretário. Falta, Miguel, Para ir fechando. Como é que está isso aí? Não, eu participei, eu sou o projetista dos abrigos, eu sou orçamentista dos abrigos, fiz a gestão, né, dos abrigos. Infelizmente, não podemos caminhar junto com aquele fornecedor. Abrimos uma nova licitação, o município abriu, e aí teve um vencedor, o vencedor também desistiu do contrato e agora estamos chamando as próximas empresas. Que coisa, né? Essa é a grande dificuldade das compras públicas, não é para amador. Muito bem, Sandro. 1 minuto para você fazer uma conversa aqui, olhando no olho do nosso companheiro que está conosco aqui no nosso Boca Maldita. A briga com o Folador, ela absolutamente
no terreno de ideias, de discussões, de ter que tomar decisões, e é uma briga que até certo ponto ela tem efeitos salutares, este tipo de briga. Porque você imagina se todo mundo tivesse a mesma opinião, fosse para o mesmo lado e tudo mais. Não ia funcionar, certamente. Mas as coisas vão se resolver, né? Há uma boa relação, tenho certeza, né? Embora as índoles diferenciadas. Agora, o Renato está em férias. O prefeito Tiago Almeida está já no poder. Nós vamos estar aqui começando esse programa, ele já vai estar empossado. Então, são coisas que acontecem. Vai mudar o preço da banha? Mas, de repente, ela fica mais cara ou mais barata. O que não pode é estragar o pote, né? Só um minuto para você. Sem dúvida, viu? Só rapidamente, não há nenhum problema de relacionamento, são posicionamentos diferentes, são gestões diferentes. Como eu falei, eu não posso falar nada da atual gestão da Secretaria de Obras, eu posso falar da minha gestão, né? Mas é que eu fico... Eu acho isso errado, eu vou dar a minha opinião. Acho isso... O Jorge Guirado diz que aquilo não é boca maldita, é boca abençoada, que a gente não... Então, até por causa disso, um abraço para o Jorge Guirado, né? Um abraço para o Jorge. Assim, você não é mais secretário, mas você é do governo. Sim, eu sou Você servidor não é um público, nomeado, né? Você é um concursado, mas você faz parte do mesmo governo. Então, eu tenho certeza que você tem uma importância muito grande, pode contribuir, né? E o governo não vai desmerecê-lo por causa disso aí, né? É só um comentário meu, aproveitando o seu ganho. Até esses dias eu ouvi na rádio aí, o desafeto do folador, viu? Nós não temos nenhum problema, são posições de gestão diferentes, né? Eu só posso falar da minha gestão, não posso falar de gestão de outras pessoas, mas eu estou feliz porque, inclusive, as contas do ex-prefeito Renato, do prefeito Leonardo Paranhos foram aprovadas. Eu acho que teve uma pequena parcela da Secretaria de Obras, ou seja, a gente conduziu a Secretaria de Obras da melhor forma possível, fico feliz com isso. É bom. Sou servidor público, sou morador de Cascavel, nascido em Cascavel, estou feliz de participar das grandes obras do município de Cascavel, o aeroporto, o autódromo, aí fizemos com muita galhardia a reforma da Carlos Gomes, que não foi fácil também, não é para amador. Confusão, nem vamos falar nisso, que leva um programa inteiro, né? E hoje o pessoal reclama uma coisinha. Mas faz parte, agradamos a uns, não agradamos a todos, e agora estou muito feliz de poder participar desse projeto do Centro de Convenções, né? É uma obra que vai revolucionar Cascavel. Estamos terminando aqui, teríamos outros assuntos. O dia inteiro, né, Miguel? Uma coisa vai na outra. Mas o Tempo e História é uma outra oportunidade, você volta aqui. Com certeza. Gostei daquela que você disse assim, não, quem sabe fazer churrasco, faz churrasco. Para ser secretário de obras, tem que entender um pouco, né? Nem vou puxar esse assunto aí, mas fica aqui o registro para os corneteiros de plantão recortar essa tag e depois passar para frente, né? Falando nisso e falando sério, nosso respeito aí para o Folador, um homem público já de grande experiência, 40 anos aí na função, conheci o Folador na Câmara de Vereadores, né? Ele discutindo o seu debate. Ele numa ponta, o Aderbal Belo na outra e o Tiago de Amorim Novaes, já falecido, no meio. Então, era uma conversa e dizem, eu nunca vi, que na cintura, naquela época podia, cada um tinha um pau de fogo, né? Meu Deus, os tempos hoje são outros. Vamos trazer o Folador aqui em breve para conversarmos. Obrigado, Santos. Obrigado, Miguel. Obrigado. Abraço a todos. Então, sempre à disposição. Muito bem. Este é o Boca Maldita, neste episódio aqui que está encerrando. Um abraço a todos e até o próximo.